A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, ministrada pelo Sr. Pedro Roberto Gavioli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos hoje falar de um tema assim, onde nós temos uma grande diversificação de entendimento, de esclarecimento, de ver, a maneira de sentir. E gosto muito, para que nós possamos entrar no assunto, tem aquela frase que diz assim: você comanda seu pensamento ou seu pensamento te comanda? Quem é que te comanda? Então, muitas vezes nós somos mais influenciados do que nós imaginamos pelos espíritos. Que são os espíritos? São homens e mulheres como nós, que deixaram a vida do corpo. E nós, através da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e na época, ele disse que no tempo determinado enviaria um Consolador prometido para nos esclarecer coisas que na época não estávamos prontos para compreender. E há 170 anos aproximadamente, nós conhecemos a doutrina espírita. A doutrina espírita foi como se abrisse uma cortina onde não permitia que nós víssemos ou soubéssemos do mundo espiritual. Esse mundo paralelo a essa quarta dimensão, que é o mundo dos espíritos, onde eles convivem conosco, andam conosco e se sentem atraídos por nós de acordo com a semelhança que você tem. Então, dependendo da sua semelhança, é o ponto atrativo, aquilo que você atrai. Aí nós dizíamos assim: diga quem és, diga com quem andas, eu digo quem é. Hoje a gente pensa assim, né? Modificamos. Diz o que você pensa, e eu digo quem anda com você no mundo espiritual. Então o pensamento é algo muito vivo. O pensamento é uma energia viva. Ela é tão viva que pela energia nós podemos fazer o bem ou o mal, só de pensar no outro. Então você não precisa aquela coisa de tabu que as pessoas inventam e pegam as pessoas que ignoram mais, que ignoram o assunto. Olha, fulano de tal foi na casa de tal, que é médium, que cobra e fez um mal para você, pôs seu nome lá. Isso é tudo mentira. Na verdade, o que manda é a energia que eles emitem. E os espíritos que os acompanham, da mesma ordem, da mesma categoria, inferiores igual a ele, manda para você. Eles ficam ao teu lado, te manipulando, te influenciando, coisas desse tipo. Vou usar um exemplo bem vivo. Um homem, uma mulher que era um homem, de qualquer jeito, ela vai nessas pessoas. Eu conheci uma pessoa que assumiu R$1.800, tá? E aí, ela cobrou R$1.800 para toda essa história. E o que aconteceu? Ela queria que o homem se apaixonasse por ela, mas não era possível, porque o amor é algo que nasce através de uma admiração, de uma amizade, enfim, há uma química nisso tudo. E de repente o homem se sente atraído, ele não sabe por quê, mas ao mesmo tempo ele tem raiva, porque é assim que funciona. E aquele espírito está lá, fazendo ele ver algo quase numa hipnose, quase que completa. Vai passando-se algum tempo, aquele homem desperta, acorda, fala: o que eu estou fazendo? Eu larguei minha família, larguei isso que... Aí aquela mulher percebe que está perdendo, corre lá de novo. E vai lá. E aí, uma manipulação. Aí a vida daquele que a mulher quer vira um inferno, com o perdão da palavra, e dos dois. Então, os espíritos é que nos conduzem.
Aí o que você precisa fazer para que você esteja protegido dos pensamentos, das influências dos pensamentos? Porque os espíritos existem, vamos falar lá. Lá atrás, Paulo de Tarso diz: temos uma nuvem de entidades que nos observam. Quer dizer, ele já falava dos espíritos. Então, uma nuvem de testemunha. Quer dizer, a gente já falava. E hoje nós temos uma nuvem de entidades que nos acompanham, que gostam, querem estar ao nosso lado de acordo com aquilo que nós tenhamos a oferecer. E ele não vai ficar do seu lado se ele gosta de algo que nós não temos hábito. Ele vai sair. Ele não vai ficar com você. Porque a questão de afinidade, semelhante atrai semelhante. Então, é uma questão de gosto. Então, uma pessoa que é habituada a usar uma droga ilícita, ou lícita que seja, ele vai atrair entidades nessa categoria. Então não nos enganemos, está no livro dos Espíritos, porque a obra kardeciana foi escrita para a humanidade, tá? Não foi escrito para o espírita em si. O espírita usa como código fundamental da doutrina espírita, mas ela foi escrita para toda a humanidade, não tem uma exclusividade. E lá ele fala: os espíritos nos influenciam mais do que vocês imaginam, são eles que te conduzem. Aí você vai analisar algumas mensagens lá de Freud e de Jung, principalmente, que é um psicanalista mais espiritualista. Ele fala, parece que ele está falando do espiritismo, só não está falando do evangelho em si. É a ciência da intelectualidade. E ele começa a falar da nossa escuridão mental. Ele fala de tantos assuntos. Mas o que é que faz trazer os espíritos para perto de nós, que podem nos fazer o mal ou o bem, de acordo com o seu comportamento? Os nossos padrões vibratórios. Se eu sou uma pessoa que estou sempre orando, com bons pensamentos, boas energias, não faço o mal a ninguém, oro quando posso, quando desejo, eu tenho o que perto de mim? Entidades dessas condições. Entidades que não gostam de oração passam longe. Eles não querem oração, eles querem fazer o mal, eles não querem o bem. Aí os nossos pensamentos, nossos sentimentos são uma força de atração. Olha só, o nosso pensamento, que gera sentimento, cria uma força de atração, não é? Então o que a gente precisa fazer? A recomendação de Jesus: orai e vigiai. Mas ainda a gravidade é tão grande que quando Kardec pergunta aos espíritos da verdade se os espíritos nos influenciam, os espíritos da verdade dizem a Kardec: sim, mais do que vocês imaginam. Na verdade, são eles que te conduzem. Então, se são os espíritos que nos conduzem, vamos nos preparar intelectualmente, moralmente, em todos os sentidos, espiritualizar-se, para que nós tenhamos uma atração de espíritos da mesma hierarquia, espíritos de ordem mais elevada. Porque mesmo assim teremos as tentativas das infiltrações desses irmãos mais inferiores. Por quê? Porque nós também não somos bons ainda. Nós só escolhemos a escola de Jesus. E nós precisamos entender que quando nós falamos assim: tá vendo fulano lá naquela igreja lá evangélica, não valia nada. Agora, com o evangelho debaixo do braço, terninho, virou anjo. Mas nós espíritas não somos diferentes, porque a igreja, a escola, como Jesus disse, Jesus é para nós os doentes do corpo e da alma, não é porção. Só não precisa de médico, e sim os doentes do corpo e da alma, que somos nós, que estamos buscando o quê? Uma renovação, tentando matar o homem velho para adquirir o homem novo, a mulher nova.
Para isso, nós precisamos eliminar de dentro de nós pensamentos e sentimentos, e muitas vezes fazer um esforço enorme para conter desejos, que são os pontos fundamentais aonde nos leva muitas vezes a abismo sem retorno. Tamanha gravidade e comprometimento que você cria. Então, as forças atrativas, elas são negativas ou positivas, de acordo com o que você é, com o que você pensa, como você age. Não quer dizer que então você tem que ser um santo. Não, vai ter uma hora que você vai ficar bravo, uma hora você vai perder um pouco a paciência, uma hora você vai se irritar. Isso é natural em nós. O que não é natural é você manter-se. Eu caí, eu levanto. O que não é natural é você cair e ficar caído. Você tem que levantar para continuar. O erro é a mesma coisa. Errei, deixa eu ver o erro, avaliar e tentar fazer certo. E aí nós precisamos entender que a mãe de todas as imperfeições da alma chama-se orgulho. Orgulho ferido, que gera em nós uma das chagas mais corrosivas: o egoísmo, o melindre, a inveja, a vaidade. Eu não estou dizendo a vaidade física, porque a gente tem que se vestir bem, né, dentro do possível, que você possa. Se eu sentir que eu devo vir de chinelo de dedo aqui, eu venho. Qual o problema? Eu venho do jeito que eu quiser, mas eu me visto como eu quiser. E isso é importante. Mas a vaidade que ele está falando, aquela vaidade interna, de você achar que você é mais que o outro, porque você sabe um pouco mais, porque você... Imagine, isso está fora de cogitação. Nós espíritas, que conhecemos o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, não podemos sequer permitir um pensamento ou um ressentimento dentro de nós. Um amargo, uma ira, um ódio, uma melancolia. Para quê? Quando você se torna prisioneiro de você mesmo. Você mesmo está criando veneno para você se matar. E mata, tá? Porque o pensamento é algo muito forte. E ele cria enfermidades em nós. É muito simples a gente entender isto. Você pensa um dia que você está muito feliz, alegre, com pessoas que você gosta. Como que é seu dia? É tudo gostoso, a casa cheia de harmonia. Agora pensa um dia que você está com muita raiva, nervoso, bravo, nada deu certo. Como que vira seu dia? Vai ser um dia de escuridão, de treva, de medo, de insegurança, instabilidade. Isso gera na nossa mente uma enfermidade gravíssima. Aí você fica ansioso. Ansiedade, como disse nosso amigo muito bem dito terça-feira passada, Patrício, é algo que todos nós temos. Há uma medida para isso. Nós somos criados. Vai chegar um dia que nós não teremos mais. Mas a gente precisa tomar cuidado, que quando ela é crescente, ela sai do controle. Como o pensamento. Se você não segura o pensamento, ela sai do controle. Não é? Então, a gente fala às vezes do álcool, do fumo, da droga, da sexualidade e descuidamos quase sempre dos valores morais e espirituais. Eu conheço pessoas que fumam, que tomam seus aperitivos, são pessoas de bem. E outras que nada disso fazem e dizem serem moralista, espiritualista, mas quando tem oportunidade faqueia o outro pelas costas. Como que faz isto? Então, naturalmente que nós precisamos vencer os hábitos, os vícios, seja das drogas lícita ou ilícita, mas também precisamos buscar os valores éticos morais, porque isso é que nos dá base, segurança, estrutura. Você imagina um jovem com 18, 20, 30, 40 anos, são jovens, imagina uma pessoa com 40 anos, hoje ela vai viver até 90, se ela se cuidar. 90 anos é bastante, 85. Ela tem base suficiente espiritualmente para suportar isso?
Porque se você não tiver uma base espiritual, vai ser como uma estátua de bronze em cima de pé de barros. Vai causar um acidente, não suporta o peso da vida. Então, a gente precisa ter uma base muito forte que é espiritual. E não se esquecer que quando Jesus diz: se os próprios pássaros que não ceifam, não trabalham, lá Deus, o Pai, cuida, quem mais diria? Vocês, nós. Olha só, mas nós sabemos, mas nós dizemos acreditar, mas não acreditamos. Percebe? E com isso nós vamos sofrendo muito ainda. Então, os valores morais são as defesas que construímos na nossa alma. O que é os valores espirituais? Se alguém fala mal para mim de alguém, eu desconverso. Se alguém fala que tal pessoa é ruim, eu falo, não, mas ela tem valores. Sabe, você é sempre na defensiva, você elimina isto. E quando você está num curso, está sempre falando, elevando, mostrando, porque todos nós temos deficiências, mas nós também temos valores. Como as pessoas têm valores, deficiência. É natural isto, né? Então, buscar valores morais é construir defesas da alma. O que é essa construção que nós estamos falando que dá defesa à alma? Paz. Todo mundo quer paz. Todo mundo quer eliminar o efeito, mas todo mundo gosta da causa ainda. Percebe? Nós não queremos mais sofrer do fígado, porque eu não posso comer macarronada, mas chega domingo eu me como assim aí na segunda-feira eu estou com um grande mal no fígado, aí 3, 4 dias tomando medicamento para sarar, mas eu sabia que fazia mal, porque eu estou comer. Percebe mais ou menos, né? Então, muitos de nós trazemos débitos morais a resgatar de outras vidas. Por isso que nós falamos lá naquelas causas atuais das aflições, muitas vezes estamos sofrendo por causas que nós mesmos criamos nessa existência, e causas anteriores das aflições, que nós trouxemos de outras vidas, de outros mundos, porque não é possível. Como uma pessoa numa mesma família, criada com o mesmo rigor, são tão diferentes? Um homem de bem, tem nível faculdade, o outro é bandido. Vamos dizer assim, usar um sentido figurativo. E teve a mesma criação. Então, são ordem do Espírito. Ele traz nele essa essência, né? Então, muitos de nós trazemos esses débitos. E se estamos no corpo, internado no corpo físico, imagine que é uma internação que nós estamos aqui. Mas ninguém quer morrer. Alguém quer morrer? Ninguém quer, mas gostoso viver. Mas tem momentos de tribulações, de dificuldades, na busca da nossa subsistência. Nós temos vendavais na vida da gente, mas nós gostamos de viver. Então, para que nós estamos internados no corpo? E ele vai ganhando maturidade, vai chegar uma hora, vai acabar a vitalidade, e ele vai desfalecer. Ele vai falecer, vai perder a vitalidade. E uma parte do nosso organismo vai adoecer e vai nos levar de volta à vida espiritual. Então, sabemos que isso vai ocorrer com todos nós. Mas aí o que nós estamos buscando? Os valores espirituais, que são o quê? Voltamos ao Evangelho de Jesus. Aqueles que as traças não corroem, os ladrões não roubam. São os tesouros que ninguém pode tirar de você. E é algo que ela vai impregnar em você. Você muda de conduta. Aí, aquela coisa assim, né? Eu estou internado num corpo físico e tem uma razão. Qual é a razão? Modificar-me. Porque é escravizante você ter ódio. Pense você ter ódio de alguém. Como é terrível esse sentimento que você tem por alguém, mágoa, melindre, ressentimento. Isso judia muito da gente. Até diz que perdoar não é nenhuma questão de caridade, é uma questão de inteligência. Porque quando você perdoa, é como se você abrisse essa algema que prende aquela pessoa.
Você se liberta dela. Quando você não a perdoa, você tem ela ao seu lado o tempo todo, você não esquece. Mas quando você perdoa, você não vai esquecer também. Mas como você vai pensar naquela pessoa é que faz a diferença. Você vê ela e pouco se importa. O problema é dela, não é meu. E aí o Chico diz assim: fico muito triste quando alguém me faz mal a mim, mas ficaria muito mais se fosse eu o causador do mal. Percebe que é melhor você ser ofendido do que ser ofensor. É melhor você ser agredido do que agredir. É mais fácil você reparar, pedir perdão, ou você ser perdoado. Percebe? Então, se alguém me ofendeu, eu só tenho que perdoá-lo. Mas se eu ofendi alguém, além de eu pedir perdão, eu tenho que reparar. Porque o perdão vem de Deus para nós só se nós repararmos o dano. E em muitos casos não conseguimos reparar as situações, ocorrências que nós fazemos que não dá para reparar, não é? Então, muitas vezes, esses débitos, quando não resgatados, transformam-se numa obsessão de difícil desatamento. O que é uma obsessão? Um espírito que se instala ao nosso lado e fica a todo instante jogando pensamento, tipo assim: morra, morra, suicide-se, suicide-se, você não é nada, você não é nada, você é isso, aquilo, só coisa de ordem negativa, e você pensa que é seu, e não é. Por isso que é a recomendação de nós sempre tomarmos o passe, ouvirmos o Evangelho, fazer uma reflexão, ler o Evangelho no lar. Se você está dentro da sua igreja, qualquer que seja, você ser bom. Eu mandei aquela mensagem do Dr. Inácio, que eu achei fantástico, que quando você morre, chega no mundo espiritual, ninguém pergunta que religião você é. Eles perguntam: cadê as obras que você fez? Quer dizer, o bem que você fez. É isso que é interessante, porque isso te dá o bem-estar para você. Então, tudo que você fizer ao outro, você faz para você. Você não faz para o outro. O outro é só um instrumento, como nós também somos um instrumento para alguém. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que a gente fala: toma cuidado como você fala, vê, pensa, age, para você não ser uma ferramenta tão cortante para o outro. Porque o outro também vai agir de uma forma que muitas vezes vai nos atingir. E o grande mal, para encerrarmos essa parte, está lá no Jung, ele diz assim, que nós projetamos no outro o que nós somos. A psicanálise diz isso, a psicologia diz isso. Nós projetamos no outro o que nós somos. Nós culpamos o outro daquilo que nós somos. Nós julgamos a insegurança nossa no outro. A raiva que nós temos, nós jogamos no outro, que nós temos de nós mesmos. As nossas inseguranças, a nossa instabilidade, a nossa irritabilidade, nós sempre projetamos no outro. Pode observar, vocês vão ver que não estou exagerando. Então, a gente sempre diz assim, né? Paulo de Tarso disse que a caridade é um dever. Que a caridade de verdade não é aquela que você dá cesta básica, que você ensina, que você participa do tesouro intelectual, moral, espiritual que você tem com uma pessoa. Isso é um dever. Se eu sei mais, o outro sabe mais do que eu, ele tem a obrigação de me ensinar. É uma obrigação, é um dever de me ajudar. Mas a caridade real é aquela que você modifica. Aí você, quando as pessoas chegam perto de você, fala: ai, como gosto de ficar perto daquela pessoa, ela é muito agradável, ela é solidária, ela está sempre bem, embora nós nem sempre estamos bem, né? Mas vamos dizer assim, né? Vamos fazer de conta que nós somos anjinho, né, Vera? Né? E aí a gente faz assim, então todo mundo quer ficar perto de você, é agradável, você é compreensível, solidário, quem que não quer ficar, né? Então, a caridade é a sua transformação. E não é eu que estou falando isto, é Paulo de Tarso, que está em Coríntios 13, que eu vou ler para vocês, fazer a reflexão e encerramos. Então, Paulo de Tarso diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine.
ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, lembra, Vera? Pensávamos como criança, brincávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos nós. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Então, meus amigos, meus irmãos, irmãs, é isso. A gente aprender a amar-se mais, gostar mais de você, se você está magrinho, se você está com algumas ruguinhas assim, que é em nós, né? Não é? A gente não vai gostar dela, porque isso são conquistas. Nós atingimos a idade que nós estamos, o que muitos não conseguem. Então, isso são valores, né? Então, desejo muita paz, muita luz, convido os nossos irmãos. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.